Olá, tudo bem? Estamos começando a semana 6 da Escola Sabatina. O estudo dessa semana para 11 de novembro. Esse vídeo é oferecido pela editora adventista Sá Feliz e a Igreja do UNASP São Paulo. O título da lição é Motivação e Preparação para a Missão. O verso para memorizar, Lucas 24, 44. São estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. A missão cristã é fascinante porque a sua força não depende da perfeição dos seus mensageiros. Paulo entendeu muito bem isso. Mesmo preso, ele se alegrou porque Cristo estava sendo anunciado, não importava se alguns tinham intenções erradas ou não. A verdade do Evangelho, como Jesus nos mostra aqui nesse versículo que eu acabei de ler, essa verdade está além das palavras da lei e dos profetas. É uma verdade vivida e ressuscitada. E é aqui que a nossa missão começa. Não apenas como uma tarefa, uma obrigação, mas como um reflexo de uma transformação interior. Quando Paulo fala aos Filipenses, ele nos dá uma pista sobre as motivações e a preparação para a missão. Ele diz que mesmo que alguns preguem por inveja ou disputa, o importante é que Cristo está sendo anunciado. Mas é claro que o ideal é que o amor e a verdade sejam a nossa motivação. Para nos alinhar com esse ideal, nós precisamos de duas coisas importantes. Primeiro, devemos nos aprofundar nas Escrituras para moldar o nosso entendimento, a nossa compreensão. E depois, precisamos de um coração sincero para garantir que nós estamos realmente motivados pelo desejo de servir e não pelo nosso próprio ego. A igreja primitiva é um exemplo nesse aspecto. Havia pessoas comuns, cheias do Espírito, que não buscavam fama ou competição, mas que estavam determinadas a compartilhar a liberdade encontrada em Cristo. Então, o que isso significa para nós hoje, nos nossos dias? Significa que a verdadeira preparação para a missão não vem de um seminário, uma faculdade ou de um título, vem de um coração tocado pelo amor de Cristo. Esse coração é o que nos prepara para agir, não por obrigação, mas por gratidão. E nesta semana nós vamos refletir sobre algumas das motivações para pregar a Cristo. A lição de domingo tem como título Compartilhar as Boas Novas. Imagine-se diante de um mistério tão profundo que o seu primeiro impulso seja correr e contar a todos sobre esse mistério. Foi isso que aconteceu com as mulheres no túmulo de Jesus, conforme nos conta Lucas no capítulo 24. Elas esperavam realizar os últimos rituais de despedida no corpo de Cristo, mas foram saudadas por uma realidade que desafiava toda a lógica. O túmulo estava vazio. Nessa manhã da ressurreição, elas foram as primeiras missionárias, as primeiras a compartilhar as boas novas que mudariam o mundo. Esta narrativa nos fala diretamente sobre a essência da missão. As mulheres não tinham todas as respostas, mas elas tinham uma notícia. Na verdade, elas tinham a notícia, uma notícia que não podia ficar contida. Qual foi a reação dos discípulos? Ceticismo e dúvida. E isso não é estranho para nós hoje. Quantas vezes nós também hesitamos antes de acreditar em algo realmente extraordinário? Agora pense em Pedro, que correu para o túmulo. A sua jornada ali reflete a nossa própria busca por evidências, por experiências tangíveis, palpáveis. No entanto, a missão verdadeira começa com uma experiência que não podemos verificar de maneira empírica em todos os aspectos, mas que conhecemos por meio de um encontro pessoal com Deus. E aqui reside um ponto crucial. A missão não é apenas um ato de comunicação, é uma questão de compartilhar uma experiência que transformou a nossa vida. Não podemos falar da ressurreição de Cristo devidamente sem nos maravilharmos primeiro com o que isso significa para nós. Aquelas mulheres estavam impulsionadas pelo que viram e ouviram, e esta é a mesma força que deve nos mover hoje também. Como um estudioso da Bíblia, eu afirmo que a teologia, a missiologia tem o seu lugar, mas a missão começa com uma teologia prática vivida. É o conhecimento que vem depois da experiência, o estudo que segue o encontro. A nossa fé não é uma série de conceitos abstratos, doutrinários,
é uma resposta a um encontro com Cristo. Portanto, a missão é este impulso de compartilhar o que nós vivemos em Cristo. Ela nasce de uma alegria que não pode ser contida, de um amor que transborda pela boca. Este é o coração da missão, compartilhar com os outros o que Jesus fez por nós, a esperança que encontramos nele. Antes de falar aos outros sobre Deus, nós precisamos conhecê-lo, permitir que ele nos transforme. Só então a nossa missão será autêntica e o nosso testemunho será poderoso realmente. Eu encerro aqui com um convite para você. Que cada um de nós busque essa experiência pessoal com Deus, que ela se torne tão real e vibrante em nós, que como aquelas mulheres no túmulo, não possamos deixar de compartilhá-la. Esta é a verdadeira motivação para nós. A lição de segunda-feira tem como título O Fundamento Profético. E vamos falar aqui sobre aquela história do caminho de Emaús, quando os discípulos se encontraram com Jesus ressuscitado, mas que inicialmente não o reconheceram. Mesmo quando o viram, a alegria foi tão grande que eles questionaram a realidade que estava diante deles. Este é um relato que nos chega através do evangelista Lucas, demonstrando que, às vezes, a realidade de Cristo pode parecer boa demais para ser verdade. Imagine a cena. Os discípulos estavam abalados pela crucificação, frustrados, né? E agora diante de Jesus ressuscitado. O turbilhão de emoções, o medo, a dúvida, uma alegria inacreditável. Tudo isso poderia facilmente ter desviado a sua fé. Mas Jesus então os leva além da experiência imediata, ancorando a sua fé na palavra. Jesus abriu as Escrituras mostrando que cada profecia apontava para ele, tanto as de sofrimento quanto as de glória. A experiência deles no cenáculo não era para ser um momento isolado, mas o início de uma compreensão mais profunda. Jesus os estava preparando para a missão, não apenas com experiências, mas com um fundamento sólido na palavra. Porque experiências podem desvanecer na memória. Interpretações podem mudar com o tempo, mas a palavra permanece inabalável. Esta passagem é fundamental para nós como estudantes da missão, né? Porque ela nos lembra que a nossa fé não deve se basear apenas naquilo que nós experimentamos, naquilo que é vivenciado, mas também naquilo e principalmente naquilo que é revelado. A palavra de Deus não é apenas um registro histórico, é uma lente através da qual nós entendemos a nossa própria experiência com Deus. Ela nos ensina por que Jesus tinha que morrer e o que a sua ressurreição significa para a história da redenção. O que Jesus fez naquele cenáculo foi uma mudança de paradigma. Ele redirecionou a experiência dos discípulos de um reino terreno para um reino eterno, onde o pecado é derrotado e a morte não tem a última palavra. A verdadeira vitória não seria sobre os poderes políticos do mundo, mas sobre o mal em si. E é essa a verdade, né, que deve ser confiada, o que foi confiada a nós para ser compartilhada. Portanto, a nossa missão, inspirada e orientada pela palavra, deve estar enraizada em uma compreensão profética. As profecias não são apenas previsões do futuro, elas são promessas. Elas nos asseguram que o que Deus prometeu, Ele fará. E é esta certeza que motiva a nossa missão. Uma missão que proclama não apenas a primeira vinda de Cristo, mas também a sua prometida volta. Eu encorajo você a se fortalecer na palavra, a se permitir ser moldado por ela, para que assim, como os discípulos no começo, você também esteja pronto e motivado para compartilhar a esperança que nós temos. A palavra é uma forte motivação para a missão. A lição de terça-feira tem como título Espera e Missão. Encontramos em Lucas 24 no final, que é, na verdade, um começo repleto de expectativas. Jesus ascende ao céu, mas deixa para trás não um ponto final, mas uma vírgula. Um convite à espera ativa. No livro de Atos, essa espera é descrita não como um vazio, mas como um preparo para a vinda do poder que vem do alto. Esta promessa de Jesus é uma peça central na missiologia. É o Espírito Santo como capacitador da missão. Os discípulos são instruídos a serem testemunhas a partir de Jerusalém até os confins da terra. Mas antes que pudessem partir, eles precisavam esperar. A espera, porém, não era passiva. Era uma espera que se manifestava em oração constante.
e na preparação logística para a missão. Eles sabiam a missão que tinham em mãos e se uniram em oração, provavelmente buscando sabedoria, buscando força e coragem. A missão exige essa preparação. E naqueles dias, antes de Pentecostes, a preparação incluía também o discernimento da liderança, né? Uma organização que evidencia que a missão de Deus não é feita de qualquer maneira, e sim com ordem e com propósito, com planejamento. A escolha de um substituto para Judas não foi uma mera formalidade, mas foi uma demonstração do reconhecimento da importância de cada um na missão de Deus. Então, eu vejo aqui, nesse texto, uma mensagem para nós hoje. A espera pela capacitação do Espírito Santo é uma parte intrínseca da missão. Não é um tempo ocioso, mas um período de preparação essencial. A oração e a organização são elementos-chave para a eficácia da missão. Nesta espera, nós somos chamados a nos encorajarmos mutuamente, né? Conforme a Bíblia nos orienta, especialmente no livro de Hebreus. A nossa missão não é solitária, individual, ela é comunitária, é interdependente. Orar juntos, preparar juntos, aguardar juntos, planejar juntos. Essa é a essência da igreja primitiva e deve ser a essência da igreja hoje também. E enquanto esperamos, não devemos perder de vista a prioridade divina, que é a salvação dos perdidos. Esse é o coração da missão, é o cerne da teologia cristã, né? Deus buscando os seus filhos que estão perdidos. Portanto, que essa espera não seja uma brecha, um hiato em nossa missão, mas um catalisador para a ação, um tempo de oração fervorosa, de planejamento cuidadoso e de expectativa pelo que o Espírito fará através de nós. Que esta lição de espera e missão nos inspire a sermos ativos no preparo, pacientes na expectativa e poderosos na execução da missão que nos foi confiada. E que a espera não nos paralise, mas nos proporcione raízes mais profundas na oração e na palavra, preparando-nos para o frutífero ministério que está por vir, pela obra do Espírito Santo. O título da lição de quarta-feira é A Quem Crucificaram. Atos 2 descreve um evento que redefine a história, ou o curso da história, o Pentecostes. Os discípulos reunidos em oração são subitamente envolvidos pelo poder do Espírito Santo. Nesse momento, o sobrenatural invade o natural, permitindo que eles falem em línguas que não tinham aprendido antes, sinalizando um novo capítulo na missão de Deus. Essa manifestação não era um fim em si mesma, era um meio para uma missão muito maior. O Espírito Santo presente naquela forma de línguas de fogo, né? Não veio apenas para capacitar os discípulos para o céu, a preparação deles, mas para equipá-los para a terra, para a missão que eles tinham que fazer para os perdidos. Este é um ponto crítico na teologia missiológica. Os dons espirituais são concedidos para a edificação dos outros, não apenas para o autoaprimoramento pessoal. Imagine a convicção daqueles que, ouvindo os discípulos, perceberam o seu papel na crucificação do Messias. A acusação de Pedro cortou o coração deles. Vocês crucificaram o Cristo. Essa conscientização levou a uma pergunta urgente: que faremos? E a resposta de Pedro foi simples, mas foi revolucionária: arrependimento e batismo em nome de Jesus para a remissão dos pecados. É nesse contexto que devemos ver a nossa missão. A mensagem do Evangelho é tão poderosa que pode alcançar até aqueles que estiveram envolvidos nos eventos mais sombrios, aqueles maiores pecadores, os próprios que crucificaram a Cristo. Se há redenção para esses que crucificaram a Jesus, há esperança para todos, independentemente do pecado que tenham cometido. A nossa tarefa não é condenar ninguém, é anunciar a possibilidade de uma nova vida em Cristo para o maior pecador. O poder do Evangelho não está na nossa eloquência ou na nossa habilidade de persuasão, mas na obra transformadora e convincente do Espírito Santo. Nós somos meros instrumentos através dos quais o Espírito convence e converte. Assim, Pentecostes nos desafia a olhar para os nossos próprios dons e questionar como estamos utilizando esses dons na missão de alcançar outras pessoas. Estamos tão em harmonia com o Espírito quanto os primeiros discípulos estavam? Nossa comunicação é impulsionada pelo amor e pela esperança que temos em Cristo?
Eu quero deixar aqui uma motivação para você. Comprometa-se a ser um instrumento nas mãos de Deus, usando os dons que Ele deu para você espalhar a notícia de que não há pecado demasiado grande para a graça de Deus. Saia da sua zona de conforto, como os discípulos fizeram, e anuncie Jesus para um mundo que anseia por redenção. Este é o verdadeiro trabalho, a verdadeira obra da missão. O título da lição de quinta-feira é Uma Imagem da Igreja Primitiva. Atos 2:41. Aí apresenta um cenário vibrante da igreja primitiva, né? Onde quase 3.000 pessoas foram adicionadas à comunidade da fé em um único dia. No entanto, o significado disso vai muito além dos números. O texto evoca uma imagem dinâmica de inclusão e igualdade, onde cada novo crente não era apenas um número, mas se tornava um membro integrante e ativo da comunidade. A Igreja Apostólica entendia algo que é essencial. A missão não termina com a conversão. É aí que começa o discipulado. Eles praticavam uma abordagem tridimensional ao discipulado, que tem implicações profundas para a nossa prática hoje também. Primeiramente, o ensino era uma prioridade. A doutrina dos apóstolos não era mera transferência de conhecimento, era uma transformação de vida. A comunhão ou companheirismo não era apenas socialização, mas uma partilha de vida na qual os novos crentes eram formados na fé. O ensino e a prática eram inseparáveis. Além disso, a igreja primitiva era um lugar onde a verdade era não apenas ensinada, mas era principalmente vivida. Os novos crentes eram inseridos em uma cultura que respirava as verdades do Evangelho em cada interação, em cada partilha de pão, em cada oração. Era uma comunidade onde o discipulado era uma jornada compartilhada, acompanhada por aqueles que já haviam caminhado mais tempo na fé. E aqui reside uma lição vital para nós. A proclamação do Evangelho deve ser acompanhada pela prática do Evangelho. Nós não apenas devemos anunciar, nós devemos praticar. A verdade não é apenas para ser ouvida, é para ser observada, modelada e finalmente reproduzida na vida de cada crente. Paulo captou essa essência quando ele disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Uau! Não é qualquer um que pode dizer isso. Portanto, a imagem da igreja primitiva nos desafia a olhar para além da nossa compreensão de igreja como uma reunião de pessoas e ver uma comunidade de discípulos em ação. Devemos nos perguntar: estamos apenas informando os nossos membros ou estamos transformando as pessoas? Estamos criando espaços onde a verdade do Evangelho é tanto ensinada quanto praticamente vivida também? Eu convido você a refletir sobre como podemos recriar esse modelo de discipulado que não apenas acrescenta membros à igreja, mas que os multiplica, não apenas em número, mas em profundidade de fé e em capacidade de missão. Esta é a verdadeira essência da igreja e o coração da nossa missão. Chegamos à sexta-feira, a sessão do nosso estudo adicional, e vamos fazer uma recapitulação de tudo aquilo que vimos nesta semana. Vimos a missão não como um fardo, mas como um reflexo natural da transformação que Cristo opera em nós. Desde o exemplo das mulheres no túmulo, lá no início da semana, passando pelo ensino sólido de Jesus em Emaús, lembra? Até a espera ativa dos discípulos pelo Pentecostes e o vibrante crescimento da igreja primitiva, cada história aponta para uma verdade. A missão é uma resposta pessoal ao encontro com Cristo ressuscitado. Os discípulos tiveram as suas dúvidas e alegrias, mas Jesus os guiou de volta à palavra, mostrando que as experiências devem andar de mãos dadas com as Escrituras. Eles nos lembram que a nossa fé se fortalece não apenas no milagroso, mas também na firmeza da promessa de Deus. A espera pelo Espírito Santo foi um tempo de preparação e oração, um exemplo para nós de que a missão começa no joelho, e se desdobra na ação. O poder do Pentecostes não foi apenas para falar em línguas estranhas ou estrangeiras, mas para comunicar uma mensagem que transcende todas as barreiras, a mensagem do amor redentor de Cristo. E então, vemos a igreja primitiva
crescendo não só em número, mas em profundidade de fé e em amor. Eles não apenas ouviram a doutrina, mas viveram a doutrina em comunidade, mostrando-nos que a verdadeira igreja é um corpo vivo de discípulos, né, aprendendo e servindo juntos. Tudo isso nos leva a uma pergunta: como estamos vivendo a nossa missão hoje? Não se trata apenas de falar sobre Deus, mas de viver de tal forma que os outros possam ver e conhecer Cristo através de nós. A missão é o nosso testemunho vivo, alimentado pelo estudo da palavra e pela nossa experiência diária com Deus. Bem, eu espero que a lição dessa semana tenha sido uma motivação para você aprofundar-se, né, ou para você aprofundar o seu relacionamento com Deus e também com as pessoas, né? Que você possa viver a missão não como uma obrigação, uma tarefa, mas como uma alegria que surge do encontro diário com Jesus. Que cada um de nós leve adiante essa chama, né? Compartilhando a esperança e a liberdade que temos em Cristo. Este é o verdadeiro chamado da missão, até que Ele venha. Que Deus nos abençoe e amanhã a gente se encontra para darmos início a uma nova semana de estudos e eu conto com você aqui, tá bom? Um grande abraço, até amanhã.